orientação, vamos ler uma página do livro Pão Nosso, que é ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Nós escolhemos o capítulo 90. O Trabalhador Divino. É uma mensagem, ele começa com uma mensagem de João Batista, o profeta, que está narrado no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, que é um pedaço de terra, um quintal, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha como fogo, que nunca se apagará. E aí Emmanuel começa comentando este versículo. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado de Mestre, Pastor, Messias, Salvador, Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa um trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apagam. Interessante notar que João Batista não apresenta o Senhor empunhando leis cheios de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que o aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias e magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito. Reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantente aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceie dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, é a este trabalhador divino, nosso irmão mais velho, Jesus, a quem dirigimos as nossas orações, a nossa rogativa desta manhã, pedindo-lhe paz aos nossos corações, paz na terra. E agradecendo por mais esta oportunidade de estudo, em que, através da nossa companheira expositora, poderemos conhecer um pouco mais das suas lições de amor e dos seus exemplos imortais. Obrigada, Mestre, por tudo. Agora nós vamos ao estudo da manhã com a nossa irmã Cláudia Janaína Cândido, trabalhadora aqui no SELC. Ela vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 2, primeira parte. Os últimos serão os primeiros. Bom dia a todos.
Muito bom estar aqui, né, com vocês nessa manhã maravilhosa, né, um céu de brigadeiro, e a gente só tem a agradecer, né? E antes de eu começar a ler o Evangelho com vocês, nesse item 1, né, que a gente está iniciando o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, o item 1 é uma historinha que Jesus conta. E nada mais legal do que a gente poder, além de ler, a gente visualizar essa historinha. Então, Alexandre vai passar um vídeo pra gente aí, tá bom? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola, né? Ia ficar bonito, mas na voz de Jesus, numa encenação de Jesus, fica muito mais, né? A gente consegue compreender que essa parábola tem um grande ensinamento para a gente, e com a sua interpretação, assim meio que simbólica, nós podemos aceitar que se trata de um convite ao trabalho que o Senhor da vinha faz a diferentes categorias de servidores ao longo do tempo. Tem uma curiosidade que o tempo judaico, né, lá era medido o seguinte: para trabalhar, início de trabalho, uma jornada de trabalho começava quando o sol aparecia, né? Então, quando o sol apareceu, esse senhor saiu para contratar um pessoal para trabalhar na sua vinha. E trabalhar na vinha não era uma coisa muito fácil, não. Era uma coisa bem difícil. A colheita e todo o preparo, até transformar realmente a uva, né, no vinho, ela levava um pouquinho de tempo, trabalho, dedicação. E começava às 6 horas da manhã. Hoje, se a gente tivesse relógio na época, era esse. O meio-dia era a hora sexta para eles, né? Eles contavam assim. E a 1/10 hora correspondia às 5 horas da tarde. Então, vocês imaginam que ele começou a arrecadar pessoas assim que o sol nasceu,
né? E ele chegou lá à conclusão de que ele precisava de mais gente. E ele voltava sempre ao local que precisava, até que ele foi lá às 5 da tarde, quer dizer, a hora aproximada para terminar o trabalho, porque terminava com o pôr do sol. Às 6 horas da tarde o sol se põe, então não tinha como mais trabalhar, porque era uma escuridão total, um breu total, então acabava-se o serviço por ali. E ele vai lá e contrata mais alguns trabalhadores que estavam lá esperando alguém contratá-los, né? Às 5 horas da tarde. Aí, em primeira mão, sob o ponto de vista aqui da terra, esta parábola nos faz ver uma grande injustiça. Porque se a gente olhar com nossos olhos, né? Poxa, ele contratou o pessoal por 1 denário, quem começou às 6 horas da manhã. E quem começou às 5 da tarde, ganhou 1 denário. Que injusto isso, né? Poxa, o cara começou cedo e o cara que começou quase na horinha de acabar, ganharam a mesma coisa. Mas essa parábola nos faz ver uma grande injustiça, considerando as horas desiguais e os valores pagos, correto? Será? Vamos pensar. Mas, como a gente sabe que o mestre estava explicando, dando um exemplozinho, né? Vamos dizer assim, se fosse visto como hoje, estava fazendo uma pegadinha, contando essa história, para pegar a gente mesmo, que a gente ia cair nessa história achando que, poxa, que injusto foi isso, né? Mas sabendo que a sabedoria grandiosa de Jesus, nós temos que analisar os ensinos que ele deixou. E olha só, nos deixou para que quem tem olhos de ver, veja e compreender a sua missão gloriosa aqui na terra. Jesus passa para a gente o seguinte, agora a gente vai começar a ler o item 2. Vamos entender o que Jesus quis passar para a gente. Quem quiser acompanhar, está nas instruções dos Espíritos, né? Os últimos serão os primeiros. A gente sempre falava isso, né? Quando a gente brincava quando criança, né? Chegava por último porque não conseguia correr com a criançada. Os últimos vão ser os primeiros, mas nem sabia por que estava dizendo isso, né? Agora a gente vai entender. Item 2. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Correto, né? É um trabalhador, quanto da primeira, quanto da segunda, temos direito a salário. Fomos chamados a trabalhar, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Aí a gente para e analisa a pegadinha. Fomos contratados 6 horas da manhã. A gente vai receber 1 denário mesmo? Vamos trabalhar mesmo? Vamos pegar fundo? Vamos... Ou a gente vai enrolando, empurrando com a barriga, anda devagarinho, a pegar uma enxada, anda um pouquinho mais. Não é? Não é assim que geralmente muitas pessoas fazem? Então vamos lá. Vamos ver a má vontade ou a preguiça. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Aqui ele está falando dessa galera que ele pegou às 5 da tarde. Estava lá, rezando por um serviço, rezando para levar alguma coisa para casa, para que pudesse alguém chamar ele. Aí a gente para pensar quantas pessoas ficam ociosas e precisando de um serviço, e que quando você oferece, vai lá e só tem 1 hora para mostrar o serviço dele. Ele vai lá e desempenha, né? Com aquela boa vontade, mas vai que amanhã ele me chama mais cedo, né? Para trabalhar.
Então eu vou dar tudo de mim aqui. Continuando. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho, a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Aí ele está falando o seguinte, se esse povo, em vez de chegar lá às 6 horas da manhã para trabalhar, falar, não, vou dormir mais um cadinho, né? Estou com preguiça, não estou afim hoje de ir lá procurar trabalho, não. Quando tiver quase faltando 1 hora para acabar o dia, para escurecer tudo, aí eu vou lá, se alguém me chamar, né? Tô dentro. Mas, vamos lá. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Né? Eu não conheço ele, nada da família dele, né? Da minha família. Vou ajudar. Vou chegar cedo para quê? Chego lá de tarde, né? Trabalho e ganho alguma coisa. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o salário da preguiça. Aí, eu vou tirar com vocês agora uma reflexão rapidinha sobre 2 lições que a gente pode tirar dessa parábola. A primeira se refere ao trabalho, que considerado bom ou ruim, pelo resultado, pela maneira como foi feito, e não pelo número de horas gastas na realização. Aquilo que eu falei para vocês, eu podia ter começado 6 horas da manhã e fosse lá buscar enxada, no passinho de formiga, arrancasse um matinho, arrancar outro matinho, né? Talvez o dono da vinha notou que os que trabalharam menos horas trabalharam tão bem quanto os outros. A oportunidade deles mostrarem aquilo, um horário restrito, um tempo limitado, para mostrar, não, eu estou aqui, pô, amanhã o senhor pode me chamar na primeira hora, quando eu estiver lá esperando, pode chamar que eu trabalho, a gente trabalha, a gente pega, né? Ou até melhor, daí achou justo pagar o mesmo salário para mérito espiritual do trabalho que se realiza. E o número de horas gastas nele não vale para avaliar a qualidade, mas sim a dedicação, o amor, o prazer, a competência, boa vontade. Resumindo tudo isso, o modo como é feito e como é trabalhado nessa dedicação toda, nessa vinha, que a gente vai chegar a nós rapidinho, que foi lá na época, né, de Jesus que ele contou essa história. Mas vamos rapidinho trazer para cá e toda hora a gente consegue trazer para a nossa realidade. A segunda lição que a gente pode tirar é que refere-se ao nosso livre-arbítrio dos espíritos na nossa caminhada evolutiva através das reencarnações. A gente reencarna. E cada encarnação que a gente tem, a gente tira, a gente usa o nosso livre-arbítrio e a gente recebe um convite. Cláudia, mas eu não consigo perceber qual é esse convite. Mas ele está lá. Cada caminhada nossa, cada encarnação nossa tem um convite. E nesta parábola nós podemos dizer que o pai de família aqui, aí tirando aquela pegadinha que a gente estava levando até agora, é Deus. A vinha, né, aquele campo lindo, aquele vinhedo lindo, tem pessoas que vão, né, para os vinhedos da Europa, né? Aquele vinhedo lindo, somos nós, a humanidade. O campo de aprendizado que marcha as vias de progresso de cada povo, cada indivíduo, cada um de nós. Somos um pedacinho dessa vinha. Nosso amado planeta é a vinha de Jesus.
Ele ama tanto a gente que ele cultiva até hoje. Todo mundo do seu jeito, do seu tempo. O trabalho na vinha representa a aquisição de virtudes. Virtudes essas que enobrecem a nossa alma. Afinal, a nossa meta divina é o quê? Qual é a nossa meta? E que, olha, desde o tempo de Jesus, ele explicou lá que o pai de família, Deus, nos chama para trabalhar na nossa vinha para uma meta, alcançarmos uma meta, que nada mais é a busca da nossa perfeição. Buscarmos dentro de nós essa boa vontade, esse amor, essa dedicação, competência para as horas que seremos chamados ao trabalho. Érica, até que hora eu tenho? 10h10. Ui! Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Que dizer então daquele, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinando os que nele confiaram, abusando da inocência, que, enfim, se tenha deleitado em todas as ignominias da humanidade. Que será desta criatura, gente? Dá até medo de pensar. Que será desse trabalhador chamado ao trabalho, mas que comete tudo isso aqui? Reencarna, convive, é apresentado a ele um trabalho maravilhoso, mas ele prefere fazer tudo isso aqui. Às vezes, sem perceber. Basta-lhe dizer à última hora: Senhor, empreguei mal meu tempo, conserva-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? E aí? Peguei meu tempo, não usei com nada, nada de bom, nada de bom. E vou querer receber na última hora. Estou quase desencarnando. Ai, Senhor, eu fiz um monte de coisa de errada, mas me salva. Me ajuda. Paga para mim o que o outro irmão fez a vida inteira. Não. O Senhor lhe dirá: no momento não tenho trabalho para te dar. Desperdiçasse teu tempo, esquecesse o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando estiver mais bem disposto, vem ter comigo, e eu porei à tua disposição o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Ora, vasto campo, e é um campo grande, né? Lá onde eu moro não, mas é um campo imenso. Nada mais é do que, meu irmão, compreendo que você falhou por vontade, livre-arbítrio, mas o papai, né? Deus vai falar assim, mas papai viu que você não foi legal, não é assim que a gente fala com nossos filhos? Então você vai voltar, vamos programar tudo de novo, para você trabalhar na minha vinha de novo. E se você se comportar, né? Aí sim, você merecerá
a mesma recompensa daquele outro coleguinha, irmãozinho, que seguiu tudo direitinho, que fez tudo certinho. É assim. Papai Deus fala assim com a gente. Ó, se ele não falar, ele manda alguém, né, para falar. Aí, eu vou trazer uma historinha para vocês, que é uma lenda, e não tem autor, mas eu achei tão bonitinho, que ela traz para a gente uma historinha assim, sobre essa disposição ao trabalho, que é uma coisa muito bobinha, mas que às vezes passa pela nossa mente assim, ó, sem querer. Conta-se a lenda de um rei que viveu num país além mar, há muitos anos. Ele era muito sábio e não poupava esforços para ensinar bons hábitos ao seu povo. Olha que rei legal! Não poupava esforços para ensinar o povo dele a ter boas maneiras. Frequentemente fazia coisas que pareciam estranhas e inúteis, mas tudo o que fazia era para ensinar o povo a ser trabalhador e cauteloso. Nada de bom pode vir de uma nação, dizia ele, cujo povo reclama e espera que outros resolvam seus problemas. Parece algum lugar que a gente conhece, né? Vamos lá, não, mas isso é um reino lá tão distante. Vamos lá. Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na entrada que passava pelo palácio. Depois, foi se esconder atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. Primeiro, veio um fazendeiro, com uma carroça carregada de sementes que ele levava para a moagem na usina. Quem viu o tamanho descuido, disse ele contrariadamente, enquanto desviava sua carroça e contornava a pedra. Por que esses preguiçosos não mandaram retirar essa pedra da estrada? E continuou reclamando da inutilidade dos outros, mas sem ao menos tocar ele próprio na pedra. Mais tarde, já era noite escura, um jovem soldado veio cantando pela estrada. A longa pluma de seu cap ondulava na brisa e uma espada reluzente pendia à sua cintura. Ele pensava na maravilhosa coragem que mostraria na guerra. O soldado não viu a pedra, mas tropeçou nela e estabacou no chão. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que incessantemente lhe haviam largado uma pedra imensa na estrada. Então, ele também se afastou, sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar a pedra. Assim correu o dia seguinte. Todos que por ali passavam reclamavam e resmungavam por causa da pedra colocada na estrada, mas ninguém a tocava. Finalmente, ao cair a noite, a filha do moleiro passou por lá. Era muito trabalhadora e estava cansada, pois desde cedo andava ocupada no moinho, mas disse a si mesma: já que está quase escurecendo, alguém pode tropeçar nesta pedra à noite e se ferir gravemente. Vou tirá-la do caminho. E tentou arrastar dali a pedra. Era muito pesada, mas a moça empurrou e puxou, inclinou, até que conseguiu tirá-la do lugar. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ergueu a caixa, era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia uma tampa e os seguintes dizeres: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. A filha do moleiro foi para casa com o coração feliz. Quando o fazendeiro, o soldado e todos os outros que ouviram o que havia ocorrido juntaram-se em torno do local na estrada onde a pedra estava, revolveram o pó da estrada com os pés na esperança de encontrar algum pedacinho de ouro. Começaram a limpar o chão. Naquele momento surgiu o rei pela estrada e viu o que ocorria. Meus amigos, disse o rei, com frequência encontramos obstáculos e fardos no caminho. Podemos reclamar em alto e bom som, enquanto nos desviamos deles, se assim preferirmos. Ou podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção é normalmente o preço da preguiça. Então o sábio rei se montou no cavalo
e com um delicado boa noite, retirou-se. Essa historinha parece uma coisa assim, né, que a gente já viu em algum lugar, né? Nada mais é do que a boa vontade, inimiga da preguiça. A gente é colocado no nosso caminho alguns obstáculos, alguns percalços para ultrapassar, mas a gente prefere o quê? Colocaram aí, pô, a pessoa que colocou aqui não tinha um discernimento de tirar. E o mais simples seria ou tentar resolver, ou tentar retirar, ou sentar lá, ficar lamentando a eternidade da nossa vida, aquele problema na nossa frente. E aí, eu vou pegar finalzinho do trecho de Constantino, que esse espírito, ele fala assim, ó: bons espíritas, meus amados, sois todos trabalhadores da última hora. Todo mundo aqui é espírita? Sim? Trabalhadores da última hora, tá? Chegou, só temos essa, tá? Bem orgulhoso seria aquele que, vamos lá, dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos vieste quando fosse chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que nela quisesse entrar? Gente, somos reencarnacionistas, mas sabemos que vivemos outras vidas, e quantas vezes fomos chamados e demos de ombros. Então, Constantino, ele puxa a nossa orelha aqui: espíritas, sois os trabalhadores da última hora, não jogue fora essa oportunidade. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçai que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Olha, 80 anos não é nada. 99 e hora extra. Nós temos que fazer desse tempo o melhor tempo possível para trabalhar nessa vinha. E podemos dizer sinceramente que o trabalhador da última hora, que somos nós, né, somos aqueles que realizamos as tarefas que cabem no mundo, das mais simples às mais grotescas. E nunca esquecendo de realizar esse trabalho com 3 coisinhas básicas. E aqui eu termino meu estudo, que é com dedicação, sacrifício e o essencial, amor. Muito obrigada, gente, tá? Obrigada, Érica. Muita paz a vocês. Cláudia, muito obrigada pelo estudo, pelos ensinamentos de Jesus, tão importantes para todos nós. Como o salão será utilizado para o estudo? Por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. Senhor Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade, aqui estamos, ainda, como eterno pedintes que somos. Que derrame sobre nós, encarnados, e também os irmãos desencarnados, as suas bênçãos, o seu bálsamo, que alivia as nossas dores, corpos do corpo, as nossas dores da alma, que traz para nós
um pouco mais de paz e consolo. Obrigada, Senhor. Temos a certeza de que o teu amor, as tuas boas vibrações, envolvem todo o nosso planeta Terra, porque tu és o nosso príncipe da paz, tu és o governador deste órgão, deste planeta, desta escola, em que todos somos aprendizes e servos da tua seara. Obrigada, Mestre, por tudo, que possamos sair daqui muito melhores do que adentramos. Que assim seja. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.